Olá, amigos, tudo bom? Mais uma aula, nossa nona aula sobre PG, sobre os pequenos grupos, que em breve estaremos iniciando aí essa jornada. E vai ser bênção, em janeiro ali estaremos dando o início de cada PG. No caso, eu passei já meu calendário para os líderes do ano de 2026. E nesse calendário está lá cada sábado, quando eu chegar de férias, eu vou estar em cada igreja para lançar o PG na igreja, para criar aquele movimento, para que os irmãos entrem nos PG ali, se encaixem nos PG, para que todos participem e estejam envolvidos nessa missão, ok? Então, vamos. Quero mostrar para vocês. Vamos fazer uma oração e aí a gente começa a trabalhar alguns tópicos aqui antes de entrar na aula, tá bom? Pai querido, obrigado, Senhor. Nós vamos tratar alguns assuntos sobre o PG. Esteja em nossa direção, nos guiando a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto a falar que no dia 14, no domingo, dia 14, no domingo, nós vamos ter nosso PG juntos novamente, lembra? Vai ser às 5:30 da manhã lá na sede. Vai começar às 5:30 pontualmente e vai encerrar às 6:30. No dia 14 de dezembro, ok? Então, não falte, se você puder participar. Não é obrigado ninguém participar, mas se você puder participar, é uma bênção. Lembra que eu pedi o endereço de cada um de vocês, de quem, onde vai acontecer o PG? Porque eu estou montando uma estrutura para que quando eu for pregar no sábado para lançar os PG, a gente tenha como explicar melhor ali para os nossos irmãos. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Compartilhar aqui minha tela. Desktop. Ok. Aqui, ó, por exemplo, eu estou criando aqui, isso aqui é um programa, o Maps do Google, só que a gente tem a oportunidade de criar um pessoal, um mapa pessoal. Então, aqui, ó, se você mandou no privado, a única pessoa que eu lembrei que mandou no privado para mim foi a Berenice. Então, se você puder lá marcar se você mandou no privado, só para eu ver. Mas a ideia é o seguinte, ó, por exemplo, aqui, ó, eu marquei a Igreja de 27º Dia, Vila Brasília. Daqui, ó, por exemplo, o PG aqui no Parque, ai, meu pai, no Conjunto Liberdade. Aqui está Manilba. Então, a ideia é que todos os irmãos que estão próximos à casa da irmã Nilba participem do PG na casa da irmã Nilba. Então, nesse território aqui, ó. Ok? Passando aqui, ó, Nova Brasília, aqui é a irmã Lusiânia, né, já no Parque Real, onde nós temos ali a intenção de, em breve, um futuro bem próximo, criar uma igreja ali. Então, a gente vai ter alguns PG ali naquela região. Então, dentro desse Parque Real, ainda temos aqui do irmão Baltazar, ainda tem outros aqui, né, do João Vitor, que vai ficar nessa região. Acho que tem mais um aqui, não estou me lembrando bem para que esse PG um dia ali se estruture, para que ele se torne uma igreja ali na região, ok? Então, é o PG da irmã Luziane, e ela está vinculada a qual igreja? Ela está vinculada à Igreja Vila Brasília. Então, os irmãos que estiverem nessa região da Vila Brasília, a ideia é que ela frequente aqui na casa da irmã Luziane. Aqui, PG da casa da irmã Ulda, que já está acontecendo toda sexta-feira. Então, é na Rua São Francisco, aqui certinho, Jardim Marinês. Ou seja, aqui ela está vinculada a qual igreja? A Vila Brasília. E aqui está o PG da irmã Erlita, que o irmão William, eles estão vinculados à igreja Vila Brasília. Então, ou seja, aqui ainda está faltando vários PG mandar ainda o endereço para eu fazer isso aqui. Eu preciso com urgência, porque eu quero sair já de férias com um mapa nosso pronto de todas as igrejas. Passando aqui um pouquinho, por exemplo, igreja de Vila Alzira. Aqui até agora, quem passou para mim, nós temos o peixe da Casa Irmã Nira. Então, a ideia é todos que frequentam, que moram próximo à Casa Irmã Nira, venham participar do PG e que esse PG faz parte aqui da Igreja Vila Alzira. E da Irmã Beth ali, do Lucas, que ali vai acontecer o PG Jovem,
aqui da Cademã Bet. Então, ela está vinculada aqui à Vila Alzira. Então, pode ver que nós temos poucos aqui ainda, porque ainda está faltando endereço para mandar para mim ainda. Então, vocês que precisam, que vai ter o PG, mande para mim o endereço o mais rápido possível, por gentileza, para a gente colocar aqui. Agora vamos aqui para Vila Maria. Vila Maria, aqui, ó. Opa, tá aqui, ó, Vila Maria. Aqui é a igreja da Vila Maria, ó, Vila Maria. Duas pessoas mandaram o endereço para mim. Aqui é da irmã Raimunda, tá? Então ela está vinculada à igreja Vila Maria, tá? E o outro que é o PG Infantil, que é da Berenice, que está vinculado também à igreja Vila Maria. Então, a ideia é que eu tenha esse mapa, esse diagnóstico de aonde vai ter cada PG, aonde vai ser esses pontos, para que eu possa ali é, entender, para explicar para os nossos irmãos aonde está cada PG ali na casa dos nossos irmãos. E assim fica mais fácil a compreensão para que os irmãos se localizem dentro do PG de cada igreja, ok? Então, por favor, manda para mim os endereços de vocês, daqueles onde vai acontecer o PG, para a gente já deixar tudo estruturado aqui e organizado para o para nossas atividades, tá ok? É, vamos lá para nossa aula. A nossa aula está aqui. Hoje, a nona aula, como transformar estudos bíblicos em decisões, estratégia de apelo, oração, acompanhamento até o batismo e pós-batismo. Então, nós vamos trabalhar esse assunto. Base bíblica, Mateus 28:20, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e esse estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este verso estabelece o propósito do bíblico, que é ensinar, conduzir a decisão, acompanhar até que a fé esteja firmada. Então, ou seja, precisamos ensinar. Ensinar o quê? Para que todos guardem aquilo que Deus pediu, que Cristo ensinou. Então, esse verso estabelece o propósito do bíblico. Então, quando a gente chega nas pessoas para estudar a Bíblia, a gente tem um propósito para com elas. Ellen White, que Brasil, a gente fala que o maior objetivo da educação e do ministério é levar almas a Cristo. Cada esforço deve ser acompanhado pelo apelo ao coração, conduzindo a uma decisão pessoal para a salvação. O nosso objetivo é levar as pessoas até Deus. Sobre o processo de preparo e acompanhamento para o batismo, diz assim, a preparação para o batismo deve ser apressada. Os candidatos precisam ser instruídos com paciência, acompanhados com amor e estabelecidos na fé que permaneçam firmes após a sua decisão. Então precisa ter calma no processo. Então, a ideia é que no próximo ano nós iniciaremos o PG ali na quinta, na sexta, dependendo do que você vai estar organizando. Vamos organizar o PG, iniciar o PG. E nos domingos irá acontecer as classes bíblicas aonde? Nas igrejas. Então a ideia é que cada igreja, Vila Brasília, Vila Maria, Santo Antônio e Vila Alzira, tenha uma classe bíblica funcionando no domingo, no horário do culto. E esse assunto vai ser igual a todos do distrito. E com esse objetivo é que quem participa do PG ele é levado para onde? Para dentro da classe bíblica no domingo. E assim nós vamos estar iniciando o estudo bíblico, fora acompanhamento que vocês vão ter pessoal com cada um deles, tá? Um estudo bíblico não é apenas um ensino doutrinário, é um processo espiritual que conduz à escolha consciente da pessoa a seguir a Cristo. A decisão é fruto de uma ação combinada. De quê? Da palavra de Deus, que é o estudo da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus a essas pessoas, a oração, o relacionamento, porque não é simplesmente você chegar, estudar a Bíblia e pronto, acabou. Não, precisa ter um relacionamento com a pessoa. Apelo tem que ser bem feito de cada estudo, de cada, de cada ensinamento, acompanhamento constante, como é que está sendo acompanhada essas pessoas, de que maneira está sendo acompanhada essas pessoas. Antes do apelo, nós precisamos preparar o terreno. Antes de fazer o apelo, o coração precisa estar preparado
ser preparado por meio da oração, do relacionamento, da clareza do ensino. Precisamos ensinar corretamente essas pessoas em todos os momentos. A oração, ela é uma estratégia antes de estudo. O instrutor deve buscar a direção divina antes desse encontro. Você precisa orar, Senhor, dirige minha palavra, que cada texto fale ao coração, guia meu momento certo do apelo. Cada aluno, cada oração, ali com o aluno, cada oração deve ser feita direcionada para que a pessoa tome uma decisão. E aqui com o aluno, a oração deve ser feita curta, clara e focada na compreensão. Não pode ser uma oração extensa, porque às vezes a gente vai na igreja e faz aquelas orações extensas. Não, com o aluno que está iniciando, a oração deve ser curta, clara, focada na compreensão. Então, tudo isso, existe um preparo antes de você, instrutor, de você que está dando estudo bíblico, ali, ore bastante para essa pessoa, entregue essas pessoas que você está estudando na Bíblia nas mãos de Deus. A decisão nasce da confiança relacional. Princípio simples. Ouvir antes de ensinar, mostrar interesse genuíno, demonstrar cuidado, empatia, manter constância e pontualidade, porque às vezes alguns pontos aqui, ó, às vezes a gente só quer falar, 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 falar. É que nem essa aula aqui do Zoom. Eu que falo, porque não tem como ter interação com vocês. Tem que mostrar interesse pela pessoa, visitar a pessoa, saber a necessidade dela, ajudar na necessidade dela, demonstrar cuidado e empatia com elas. Agora, um outro ponto que muitos pecam, isso no nível geral, nível Brasil, enfim, manter a constância e pontualidade. Se você marca um horário, se é às 5 da tarde, você tem que chegar no horário, ou um pouquinho antes, não depois, porque o estudo fica desacreditado. Manter a constância do estudo. Ah, não é porque eu cheguei cansado que eu não vou dar estudo bíblico. Não, você não vai dar estudo bíblico se a pessoa não quiser, mas nunca porque você não quer. Entende? Por isso precisa manter a constância e pontualidade. Clareza no ensino. Cada estudo deve responder o que a Bíblia diz. Para que isso importa, o que Deus deseja que eu faça, sem o item 3 não há apelo natural. O que a Bíblia diz sobre esse assunto, sobre o sábado? É sobre o sábado? Não, o que a Bíblia diz? Nós temos que provar na Bíblia o que diz. Por que isso importa? Por que importa nós guardarmos o sábado? Por que é importante guardarmos o sábado? E a terceira é o que Deus deseja que eu faça. Tá? Deus quer que eu faça o quê? Que eu guarde o sábado. Então a pessoa tem que sair ali, através de estudo, consciente da situação, do que ela precisa fazer. O momento do apelo é como gerar decisões. O apelo é o momento em que o estudo bíblico é traduzido em decisão prática. Você dá a parte teórica, prova na Bíblia, e agora você vai trazer ela para uma decisão prática. Então, cada encontro deve levar a algum tipo de resposta do coração. A pessoa tem que entender. Eu estou estudando a Bíblia aqui com algumas pessoas, e uma das pessoas, nós estamos estudando aquele estudo o estudo sobre família. Eu não estou com ele aqui agora, um estudo sobre família. E esse estudo sobre família, eu tomo a decisão sempre no final, se o casal aceita a decisão da família. Então, ou seja, cada encontro deve levar algum tipo de resposta ao coração. Mesmo estudos aparentemente doutrinários devem gerar uma decisão prática. Estudos sobre a salvação deve aceitar a Cristo como Salvador. Estudos sobre o sábado deve começar a guardar o sábado. Se você, a partir do momento que aceita o sábado, então você precisa começar a guardar o sábado. Ah, a pessoa trabalha, tem dificuldade, você precisa ajudar essa pessoa como instrutor. Estudos sobre a vida cristã, abandonar um hábito prejudicial. Se você bebe. Desculpa, se você bebe, se a pessoa bebe ali, consome a bebida alcoólica ou fuma, ela precisa abandonar esse hábito porque ela está aceitando. Estudo sobre o batismo, preparar essa pessoa para a entrega da vida a Cristo. Tipo de apelo.
a de compreensão, ficou claro que este é um ensino bíblico? Ou seja, está perguntando de uma forma racional se ela está aceitando. De maneira emocional, de que forma isso toca em seu coração ao saber que devemos guardar o sábado? Ok? De decisão prática, você aceita viver isso? Posso orar por essa decisão agora? Entendeu? Você aceita viver isso a partir de hoje? Regras importantes do apelo: fazer apelos curtos, naturais e espirituais. Não pressionar, mas conduzir com amor. Porque se a pessoa quer pressionar, não, tem que aceitar, aceitar. Não, não é assim. É conduzir com amor. E esse apelo ele já começa desde o começo. Ele começa desde o começo, ele inicia lá no começo do estudo bíblico. Agora eu falei correto, né? Inicia lá no estudo, lá naquele processo. Usar textos breves no apelo, Apocalipse 3:20. É, se você abrir o seu coração, abrir a porta, eu entrarei e saciarei com você. Josué 24:15. Fecha sempre com oração, selando a decisão da pessoa, daquele momento de apelo. Frases de apelo, algumas perguntas e frases que ajudam no momento do apelo. Jesus falou ao seu coração hoje. O que impede você de dar esse passo? Posso orar pela sua decisão agora? Você deseja se preparar para o batismo? Então, ou seja, são frases e perguntas que ajuda a melhor a compreensão. Oração sela a decisão. Oração modelo. Senhor, obrigado porque o João tomou essa decisão hoje. Fortalece o coração, remove impedimentos e conduz ao batismo. Em nome de Jesus, amém. São orações pequenas. Oração personalizada inclua nome, verdade aceita naquele momento, uma luta específica que eles falaram, pedido de força, caminhada até o batismo. Isso se torna uma experiência profunda e memorável. Então, ou seja, a oração sela a decisão. Como guiar o aluno até o batismo? Caminho natural. Aceitar a Jesus, crescer na compreensão, abraçar a verdade, fazer mudanças práticas, desejar pertencer à igreja, batizar. E aí se vai, é o caminho natural. Porque se ele está aceitando a Cristo, aceitando os estudos, automaticamente ele será batizado. A convenção sobre o batismo, o momento ideal é após a verdade centrais e mudanças visíveis. Esse é o momento ideal, aonde a pessoa está aceitando a verdade da palavra de Deus, das doutrinas, das crenças, e a pessoa começa a mudar o seu comportamento. Frase modelo: pelo que vejo em sua caminhada, você está pronto para se preparar para o batismo. Você aceita iniciar essa preparação? Ou seja, você está ajudando ela. Ó, você está mudando, estou percebendo a sua mudança, é natural. Você está pronto para ser batizado. Então você não aceita iniciar essa preparação e a gente te ajudar nesse processo? Hum. Acompanhamento até o batismo. Discipulado semanal inclui revisar decisões. Por exemplo, vai iniciar o estudo hoje, revisa a decisão dela passada, que ela aceitou, se foi vida cristã, o que foi. Trata, ali, tira um momento para tirar as dúvidas dela. Ora pelos desafios. Conecta essa pessoa com a igreja. Muitas pessoas estudam a Bíblia, está ali já no finalzinho do estudo e nunca foi na igreja. Por quê? Porque não houve a conexão. Então conecta ela à igreja. Fortalece hábitos espirituais. Remove impedimentos. Algo que está impedindo a sua decisão. Ela vai dizer, é isso. E aí você ajuda ela a vencer esse impedimento, a luta específica. Posso ajudar nisso? Planejamento para o batismo, data, alvo. Quando você diz assim, ó, você está sendo preparado para ser batizado, eu quero deixar aqui pré-agendada a sua data, tal dia, tal horário. Revise as crenças, as doutrinas. Faça visitas constantes às pessoas. Traga ela para participar dos cultos. E de preferência, irmãos, deixa eu te falar uma coisa importante. Minha visão, tá? Não é regra, mas é minha visão sobre o que eu penso. Quando Quando a pessoa está estudando a palavra de Deus, muitos têm a tendência de levar essa pessoa, sabe, em qual culto? No sábado pela manhã.
E o sábado pela manhã é sábado doutrinário. Então, se a pessoa nunca teve contato com a igreja, está indo pela primeira vez na igreja, imagine, ela vai de manhã, passa na escola sabatina, aí tem aqueles anúncios, tem aquele momento com o divino, ela entra às 8, 9 horas, sai quase meio-dia, cansada, ela se torna, aquele dia se torna enfadonho para aquela pessoa, porque ela não está acostumada com o dia de sábado. Qual o melhor dia para essa pessoa iniciar aí aos cultos? É os cultos do domingo, porque os domingos é o culto de evangelismo. Mas na quarta, pastor, tem como? Não seria o ideal no momento, porque essas pessoas que não conhecem ainda a igreja precisam conhecer, pegar a prática, e a prática começa com um culto mais tranquilo, que é o culto de evangelismo, que é o domingo, tá? Testemunhos pessoais, você tem que dar testemunho da sua vida, tá? Isso é importante. E aqui a gente chega já no último passo, que é pós-batismo e como garantir a permanência dela. Os primeiros 90 dias são decisivos. O novo membro precisa de um pequeno grupo, aonde você já está encaixando ele. Ele precisa de um mentor, que é você, de um plano de oração, ele precisa ser ensinado a orar, de uma função na igreja, ajudar ele na igreja. Talvez ali em algumas funções boas para iniciar, que é de serviço. Talvez na equipe de visitação, na equipe de diáconos, buscar interessados, ele pode ser encaixado nesses cargos ali, não como chefe, mas para auxiliar. Roteiro pós-batismo, trabalhar a identidade cristã. Por que nós somos a igreja de 27º dia? Por que nós pertencemos a essa igreja? Quem são nossos pioneiros? Para ele começar a ter uma identidade. Ensinar como ele orar, como estudar a Bíblia, vitória sobre os hábitos, comunhão diária, vida em comunidade, missão pessoal, mordomia, Espírito Santo, resistência à tentação, serviço, maturidade emocional. Então, são coisas que você precisa trabalhar. Aqui dá um roteiro de 12 estudos bíblicos após o batismo, para ensinar ele como viver uma vida cristã em 12 semanas. Estratégia de retenção e resumo final. Estratégia de extensão: acompanhar semanalmente, integrar em ministérios, fortalecer amizades, intercessão constante, celebrar conquistas. Ou seja, o resumo final é estudar a Bíblia, fazer apelo, orar, ter decisão, fazer discipulado sobre ele, batismo, depois pós-batismo e trabalhar as semanas para que ele fique firme. E depois dessa firmeza, você leva ele para dar um estudo bíblico da mesma maneira que você fez com ele. E esse é um processo natural. Então, amados, aqui nós aprendemos hoje de como levar a pessoa a chegar ao batismo e como essa pessoa permanecer firme no caminho do Senhor. Então, estude esse material, entenda cada passo, cada coisa, cada estudo, cada atividade que nós fizemos aqui. Então, assim, então deixa eu explicar. Então, hoje nós vamos ter um estudo. Na próxima semana teremos o 10º estudo. E fica faltando 3 estudos. A gente vai ter férias, que é o período que eu estarei fora. Quando eu voltar, a gente volta a estudar. E aí a gente dá os 3 estudos para a gente finalizar ali a nossa sequência do estudo da palavra de Deus através desse curso. Qual a sua atividade? Iniciar o estudo bíblico com essas pessoas que você vai trazer para o PG. Iniciar o estudo bíblico. Ah, pastor, eu não sei dar estudo bíblico. Procure alguém que saiba e você acompanha, que você ajude. Mas não deixe de dar estudo bíblico. Avance na pregação do evangelho para quando traz essa pessoa para o PG se torne mais tranquilo, se torne mais fácil a ter amizade, tá bom? Então, não se esqueça, dia 13, dia 14 teremos nosso PG, 14 de dezembro, 5h30 da manhã, lá na igreja sede, como a gente já havia combinado. E ali, mande seu endereço, não se esqueça. A gente precisa colocar naquele mapa para explicar para os irmãos quando eu fizer o lançamento, tá bom? Então, vamos orar? Feche seus olhos.
Pai querido, obrigado, Senhor, por esse estudo, por essa lição, por este momento agradável. Que cada um entenda, escreva, anote, aprenda, comece para os estudos bíblicos com essas pessoas. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, Deus abençoe. Tchau, tchau.